vim aqui para a Igreja Presbiteriana Central, logo depois que cheguei aqui na cidade de Campo Grande, no ano de 2019, em seguida a pandemia, e agora, graças a Deus, tenho tido a oportunidade de junto com o pastor Wagner, de estar podendo participar mais das atividades da igreja, apesar das aflições e dos sofrimentos que essa pandemia nos traz. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 12. Eu vou ler aqui o texto para facilitar e os irmãos acompanhem as suas Bíblias, ou então aqui na tela, se passar aqui na tela. A mulher e o dragão. Viu-se grande sinal do céu, a saber, uma mulher vestida do sol e com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal do céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustente durante 1260 dias. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão, ou melhor, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí aonde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio, e o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então nós temos aqui um texto bastante interessante. E quando a gente começa a falar de Apocalipse, às vezes vem à nossa mente algo de tragédia, né? Algo, vamos dizer assim, algo de destruição, né? Na realidade, Apocalipse significa revelação. E na realidade a gente não está olhando aqui um texto que está apontando para uma tragédia futura. Na realidade, o livro todo trata de coisas que aconteceram no passado, que estão acontecendo no presente, haja vista a pandemia que vivenciamos hoje, e muitas coisas que a igreja passa,
em toda a face da terra e que irão, com certeza, acontecer no futuro. Então, na realidade, nós estamos falando aqui de uma revelação que vem desde a criação e se estende até a consumação. Então, por isso aqui, pedir para colocar aqui, por favor, a tela. Por isso que o nosso tema dessa aula de hoje é a batalha cósmica. A mulher e o dragão, da criação à consumação. Por que cósmica, né? Podia ter chamado de batalha invisível, né? A batalha espiritual, aquela batalha que os olhos não veem. Mas, na realidade, a batalha acontece também no meio físico, acontece também no dia a dia, nas decisões, na vivência do povo de Deus sobre a face da terra. Então, a batalha acontece no mundo espiritual e essa batalha tem impacto no mundo físico. E a batalha acontece no mundo físico e tem impacto no mundo espiritual. Então, na realidade, a batalha acontece no cosmos. No cosmos é a criação de Deus, em tudo aquilo que Deus criou, tanto espiritualmente quanto fisicamente. E aqui eu botei duas figuras, uma ali é a abadia de Westminster, né? E a outra o dragão, né? O dragão de 7 cabeças que nós vimos aqui no texto. Porque a abadia de Westminster representa muito, pelo menos a nossa igreja presbiteriana, né? E nós que temos como símbolo de fé a confissão de fé de Westminster, e o catecismo maior e o breve catecismo, e usamos esse arcabouço como arcabouço doutrinário da igreja, então nos remete muito à abadia de Westminster, porque lá no século XVII foi escrito essas confissões de fé. É lógico que confissões de fé são símbolos de fé, são feitas por homens e podem cometer algum erro. Nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, que é inerrante, infalível. E a confissão de fé é uma resposta do homem para Deus. Senhor, é assim que eu entendo. Assim como a confissão de fé, assim como os credos, né? E uma resposta também do homem para o homem. Por quê? Para nós não andarmos nas vãs filosofias, nas vãs doutrinas, né? Então, as confissões e os credos foram escritos ao longo da história para realmente o quê? Combater as heresias que surgiram. Não é isso, presbítero Rafael? Para combater as heresias que surgiram. Então, ela representa aí um arcabouço, nosso arcabouço doutrinário, que eventualmente pode ter algum erro, que é a resposta do homem para Deus. Vamos seguindo aqui, então. O capítulo 12 de Apocalipse, ele é bastante interessante, porque se a gente perceber, quando ele fala da mulher, ele fala da mulher que representa, se a gente vai ver daqui a pouco, não só o Antigo Testamento, a mulher lá no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Essas apresentações que nós vamos falar aqui, deixa eu pegar aqui o... Aqui. Ok. Essa apresentação aqui foi feita com base no comentário bíblico da editora Cultura Cristã, tá certo? Do William Hendricks e do Simon Kistemaker, e com base também nas aulas do curso de Teologia Sistemática do Instituto Andrew Jumper, lá no Mackenzie, do pastor Leandro Lima, que é o pastor que mais tem falado sobre esse tema de Apocalipse no âmbito da igreja presbiteriana. E aí a gente vê como introdução, né, tratando de todo o texto, Satanás é retratado 5 vezes como perdedor. Então, na leitura, a gente percebe ali que o diabo tentou devorar o menino, porém Deus arrebatou para o seu trono. Satanás lutou contra Miguel e seus anjos, porém perdeu. A serpente queria apanhar a mulher numa torrente, né? Porém a terra tragou o rio. Satanás perdeu quando deflagrou a guerra contra a descendência da mulher, que se manteve obediente aos mandamentos de Deus e conservou o testemunho de Jesus. Então percebemos ali 5 derrotas de Satanás. Então percebemos que na batalha que se dá entre a mulher e o dragão, Satanás sempre perdeu.
sempre perdeu e sempre perderá. O destino dele é realmente a destruição. Apesar das aflições e dos tormentos, como nós lemos, a mulher passa por sofrimentos e tormentos para dar a luz ao filho. Apesar dos tormentos que nós vivemos nessa vida, ele é sempre derrotado e ele está derrotado. A batalha, essa batalha é uma batalha inicialmente jurídica, é uma batalha legal, vamos dizer assim, uma batalha por autoridade. Tanto que tem uma parte do texto que diz o poder da salvação e a autoridade do seu Cristo. Nesse momento que a batalha é vencida na cruz do Calvário, que Jesus é ressurreto e ascende ao céu, na realidade, ele recebe toda a autoridade. Lembra lá do texto de Mateus? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então a batalha que existe é uma batalha jurídica, uma batalha legal, uma batalha por autoridade inicialmente. Então quando Jesus nasceu, nós lemos aqui algum texto, a gente pode ver que havia uma milícia de anjos, né? Uma milícia de anjos que cuidava daquele bebê ali. Mas na realidade aquela milícia não lutou. O bebê nasceu, o bebê viveu, o bebê sofreu, né? E os anjos não entraram em cena. Ele lutou essa guerra sozinho. O Filho de Deus lutou esse combate sozinho. Essa é a grande realidade. Apesar da presença dos anjos no nascimento de Cristo, nós vemos também a presença dos anjos após a tentação no deserto, né? Que os anjos foram ali para servir a Cristo. Nós vemos a presença dos anjos também na ressurreição, que estava ali guardando o túmulo, quando as mulheres chegaram lá para ver o que tinha acontecido com Jesus. Mas os anjos não combateram aquele combate. Na realidade, a guerra que se existia ali era uma guerra jurídica, era uma guerra por autoridade. Porque quem era o príncipe deste mundo, o senhor deste mundo até então, era Satanás, o príncipe deste mundo, como ele era chamado. Essa era a grande realidade. Então, com a queda do homem lá em Gênesis, o pecado adentrando ao mundo, de algum jeito, Deus entregou essa autoridade a Satanás, para ele reinar sobre a face da terra. E para tomar esse reino de volta, Deus poderia com seu poder tomar plenamente, não tinha problema nenhum. Mas ele fez cumprir a lei, ele fez cumprir os seus próprios desígnios, enviou o seu filho, para que fosse a lei cumprida e ele fosse tomado conforme deveria ser tomado. Vamos seguindo aqui o texto. Então este capítulo mostra também, em poucas palavras, toda a história do povo de Deus, como eu falei, da criação até a consumação. E mostra também a razão das lutas e dificuldades da igreja neste mundo. Se percebe aí a mulher com dores de parto, sofrendo tormentas para dar à luz. Observamos também que ela foi levada para o deserto para se proteger fora da vista da serpente. E vimos também que a serpente tentou lançar uma tormenta, um rio de água sobre ela, e a terra se abriu e consumiu esse rio. Ou seja, a gente percebe que a igreja passa por lutas e por aflições e por dificuldades, mas a igreja de Cristo é vitoriosa. A terra se abre e toma a torrente de rio. O deserto é um lugar onde Deus sustenta a mulher, não é verdade? E a verdadeira guerra que os olhos não veem, como retrata o apóstolo Paulo no capítulo 6, né? Capítulo 6 é aquela nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, né? E por isso devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para não cair nas ciladas do diabo. É o texto que está lá em Apocalipse e Efésios 6. Então a verdadeira guerra que os olhos não veem. Então a batalha está no mundo físico, no mundo espiritual, mas ela impacta aqui no mundo espiritual. É isso que Paulo fala lá em Efésios 6, devemos nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Aí ele fala do escudo, né? Fala da couraça, fala do cinto, e aí depois seria um outro estudo, né? Um outro estudo. Vamos passar aqui. Então diz aqui o texto: viu-se grande sinal do céu
a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida com os dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz, sofrendo tormentos. A primeira pessoa que vem na nossa cabeça é Maria, né? A mãe de Jesus, que nós acabamos de ler, ela engravidou, né, pelo poder do Espírito Santo e nasceu Jesus, né? Para a Igreja Católica Romana seria assim muito interessante usar Maria, né, com esse texto aqui e dizer, não, essa aqui está falando da Maria, porque essa mulher é gloriosa, é uma mulher vestida de lua, né, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, é uma mulher gloriosa, mas é uma mulher que também está frágil, né, dores de parto, sofrendo tormentas. Então seria assim muito prático dizer, não, essa aqui nós estamos falando de Maria, né? Ela é gloriosa por ser a mãe do Senhor, mas ela é frágil por ser humana. Mas na realidade, Maria pode até fazer parte dela, mas ali nós vamos ver outra mulher. Se nós abrirmos nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 9, Gênesis 37, 9. Nós temos o texto que diz assim: teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Então aqui o sonho de José, ele teve dois sonhos, né? Primeiro dos feixes que se inclinavam, né, perante ele, e depois ele falou do sol, da lua e as estrelas. Então a melhor chave para a gente interpretar o Apocalipse, ali a revelação de Apocalipse, se passa por entender e usar o Antigo Testamento, né? A Bíblia, ela se explica por si só, né? A gente aprende de um texto com outros textos e consegue enxergar todo um contexto para poder pela interpretação da Bíblia. E aqui nós percebemos aqui, no sonho de José, ele falando do sol, da lua e das estrelas. O sol, ele se referia ao pai dele, né? Na sequência do texto, você vai perceber que o próprio irmão de José, quando escutou ele falar do sonho, ele percebeu do que José estava falando. Você está querendo dizer que você vai reinar sobre meu pai, sobre sua mãe e sobre nós? O próprio irmão entendeu. Então, ele estava se referindo o sol ao pai dele, Jacó, a mãe dele, Raquel, e as 11 estrelas, os 11 filhos de Jacó, porque ele era o 12º, então se referiu aos outros 11, todos eles se dobrando para ele. Então, quando nós voltamos lá no texto de Apocalipse, nós entendemos que essa mulher que está grávida, essa mulher é a igreja do Antigo Testamento. E não é só essa mulher, ela vem desde lá de Gênesis, né, lá com Eva, e vem caminhando, né, com o povo de Israel, depois a genealogia de Jesus, os crentes da época, até a chegada de Maria e o nascimento de Jesus. Essa é a mulher, inicialmente. E depois nós vamos perceber, se a gente olhar o Apocalipse 12, 17, que fala que aqueles que guardam os testemunhos de Jesus são os descendentes da mulher. Então essa mulher também é a igreja do Novo Testamento, aqueles que guardam os testemunhos de Jesus. Então quem é a mulher? É Maria? Não é somente Maria. A mulher é toda a igreja do Antigo Testamento, podemos dizer Israel, e toda a igreja do Novo Testamento, e nós que somos a igreja de Cristo hoje, nós somos a mulher, nós somos a noiva de Cristo, que foi tratada assim. E a gente vê no Antigo Testamento também, diversas vezes, a nação de Israel sendo descrita como uma mulher, né, como uma mulher, a esposa de Yahvé, a esposa infiel, né? Aí quem lê o texto de Osés percebe lá que ele casou com aquela esposa infiel que apontava ali para a nação de Israel.
Então aí está a razão dos tormentos que a mulher sofre para dar à luz, ou seja, não se trata apenas das dores naturais de parto, mas de uma terrível provação, um grande e custoso esforço para dar à luz. A ameaça contínua do dragão é a razão desse esforço. Então o dragão continua nos ameaçando, apesar de ele estar com o seu poder restringido, por ter sido derrotado lá na cruz. Mas essa é a causa dos sofrimentos contínuos da mulher. Hoje nós continuamos, de certa forma, apesar de vitoriosos em Cristo, sendo atormentados. Ele tenta, né? Tenta atormentar, mas a igreja é guardada por Cristo. Ele leva a igreja para o deserto, ou ele abre a terra e traga a torrente de água. Amém? Vamos passando aqui. Então entendemos que a mulher é a igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A mulher somos nós, a igreja, a noiva de Cristo. Mas se nós olharmos ainda em Apocalipse para o capítulo 3, versículo 15, nós vamos ver o que faz referência no texto, né? Quem é o dragão grande e vermelho, né? Um dragão. O interessante é que quando ele começa o texto ali, ele vive grande sinal no céu. Quando ele aponta para a mulher, é grande sinal no céu. Depois, vi outro sinal, né? Vi outro sinal. Então, grande sinal é a mulher, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés. A mulher é maravilhosa, a mulher é gloriosa, apesar de frágil. Apesar de frágil. Nós somos frágeis, mas somos gloriosos como igreja de Deus. E nossa fragilidade, porque nós dependemos da proteção de Deus o tempo todo. Não tem como a gente suportar as tormentas de Satanás por nós mesmos. Não há como, somente na dependência total de Deus. Então a mulher é gloriosa, mas ela é uma mulher frágil. E aí, aqui no texto do capítulo 3 de Gênesis, que muitos chamam aqui esse texto de proto-evangelho, né, porque já aponta para o futuro, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendência, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E depois ela até faz uma referência aqui, inclusive, à dor de parto também. Então, quem é o grande dragão? O grande dragão de 7 cabeças, como aquela figura, 7 cabeças, 10 chifres, 7 diademas. Diademas não é coroa, né? Porque coroa é de quem realmente reina. A diadema já aponta para um usurpador, né? Para uma falsa coroa. Por isso que ele não colocou coroa no texto, colocou diadema, uma falsa coroa. Ele é o usurpador do reino de Deus, né? A antiga serpente. Então está aqui, é a antiga serpente, lá de Gênesis. Ela que enganou a Eva. Esse é o grande dragão vermelho. Esse é o diabo. Por que diabo? Diabo significa acusador, porque ele subia aos céus e diante de Deus acusava os filhos de Deus. Ele é o acusador. Ele tinha acesso aos céus e acusava os homens de Deus diante de Deus. E Satanás, que significa adversário. E no texto também fala que ele é o sedutor no sentido também de enganador. Então ele tenta, a missão dele é acusar, ele é ser o inimigo da igreja, ter inimizade da mulher, vimos aqui, porém inimizade entre ti e a mulher. Ele é o inimigo da igreja, é o inimigo da mulher. E ele é o sedutor, é o enganador. Ele tenta, de todas as formas, prejudicar a mulher através das suas enganações. A gente pode dizer várias coisas, né? Vãs filosofias religiosas, filosofias políticas, filosofias econômicas, né? A depravação sexual, e aí outras coisas mais, da forma que ele engana. Isso aqui é muito bonito, assim como ele enganou Eva, né? Ó, esse fruto aqui é lindo, né? E o fruto era vistoso aos olhos, não era isso? E Eva foi lá e comeu e deu para o seu marido, Adão, comer. Podemos ver também lá em Ló, quando foi dividir a terra com Abraão, né? Ele viu a campina que era bonita, linda, né? O que ele fez? Vou para lá. Aí
na Campina Bonita e Linda, estava lá onde Sodoma e Gomorra, cidades ímpias que foram destruídas por Deus. Então ele tenta enganar, seduzir, mostrar bonito, como mostrou a maçã, como mostrou aquelas terras para Ló, e tenta postar, principalmente na nossa mídia, nos livros que lemos, e tenta colocar uma coisa de beleza, de sutil, de legal, de isso é muito bom. E a gente percebe o tempo todo dia, todo momento, é abrir a internet, olhar um livro, andar pela rua, que você percebe a sedução de Satanás aos olhos vistos o tempo todo. É só ter olhos espirituais e olhos físicos para observar, estar atento ao que acontece à sua volta, e você vai perceber o quanto ele está tentando te enganar o tempo todo. Não estou dizendo enganar os não crentes, não. Eu estou falando enganar a mulher. Ele tenta enganar a mulher o tempo todo. Somos nós que ele está tentando enganar. Não se iluda que são os outros. Não, somos nós. Então as 7 cabeças e os 10 chifres se referem à completude em vencer o mundo, o que é evidente na designação aplicada a Satanás, príncipe deste mundo. Está lá em João 12:31, 14:30, 16:11. E as coroas de Satanás, contudo, não mais representam senão a pretensa realeza. Na realidade, nem a coroa, são diademas. E quando a gente olha para esse dragão, se a gente for estudar os escritos antigos, né, na mitologia pagã já encontrava esse dragão com 7 cabeças, né, os diademas. Já era na mitologia grega, por exemplo, a gente viu o deus Apolo lá e o dragão Piton, né? Na mitologia babilônica tem um monstro que é igual o dragão de 7 cabeças, que foi vencido pelo deus Marduk, né? Então, por que João fez referência a esse dragão, se referindo à antiga serpente? Eu vejo assim, como Paulo falou na pregação lá no livro de Atos, ao Deus desconhecido. Lembra quando ele estava pregando lá em Atenas para os gregos? Ao Deus, esse Deus desconhecido é o que eu quero mostrar para vocês. Ele fez um link entre a adoração pagã e a adoração do Deus verdadeiro. E assim ele abriu espaço, abriu a mente dos gregos para receber a palavra do Evangelho. E aqui João também, quando ele teve essa visão, o apóstolo João, provavelmente ele não sabia nada dessa mitologia. Se soubesse, ele está vendo, ele está tendo uma visão e escreveu conforme o que Deus tinha revelado para ele, é lógico. Então nós percebemos também que esse dragão é a igreja, a mulher, mostrando para os babilônicos, para os gregos, para os persas, para os assírios, né, e para todo aquele império romano, né, todo aquele império romano que era de influência grega, que foi alguns impérios anteriores, tinha muita influência grega na filosofia romana, dizendo, esse dragão aí da filosofia de vocês, da mitologia de vocês, o nosso Deus é o Deus verdadeiro, é Ele que esmaga a cabeça do dragão. Então, uma forma de link, quando um camarada, um persa, ou um babilônico, ou um grego, olha para esse dragão, ele vai lembrar da cultura dele. Exatamente. Agora, só quem destrói não é esse Deus aí, Marduk, ou qualquer que seja. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único Filho de Deus, o Deus verdadeiro. E aí nós vimos no texto que a terça parte do céu, né, vamos ler aqui o texto aqui, né, vamos voltar lá em Apocalipse. Voltar lá em Apocalipse, para a gente ver o texto certinho. Então vamos lá, versículo 3. Versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Versículo 9.
Versículo 9. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então percebemos que foi atirado com ele para a terra, ele e os seus anjos. Então quando se refere à terça parte do céu arrastado sobre a sua cauda, na realidade significa que essa terça parte do céu é a terça parte dos anjos. É lógico que não é um número absoluto, quer dizer que é uma grande quantidade de anjos foi lançado para a terra junto com Satanás, mas a grande maioria, que seria 2/3, né, a grande maioria, permaneceu fiel a Deus e com Deus. Então, percebemos aqui que Satanás seria um arcanjo, como Miguel, pelo texto diz que Miguel que pelejou contra ele, né, e 1/3 dos céus foram expulsos do céu e lançados sobre a terra. Então, depois da queda em pecado, Adão não mais governou a criação. Adão não mais governou a criação divina, porém Satanás passou a governar, usurpando esse poder. Se a gente ler lá Lucas 4:6, seria interessante a gente ler. Vamos ler também, Lucas 4:6. Está aqui. Diz assim: disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem quiser. Então, na tentação de Jesus lá quando ele foi no monte, percebemos que Satanás ofereceu todos os reinos do mundo, porque ele diz assim, no texto, porque me foi entregue. É aquilo que eu falei no início, de certa forma, na queda, Deus deu autoridade para Satanás para governar de certa forma este mundo. É lógico que ele limitou isso aí aos Israel, que era o povo escolhido de Deus. As outras nações estavam à deriva, seguindo as suas mitologias pagãs, os seus deuses pagãos, e Israel era uma nação separada por Deus. E a gente percebe lá em Apocalipse 20:13, que com a derrota de Satanás, ele foi restringido, lançado no abismo, e perdeu a capacidade de enganar as nações. Então o que significa isso? Que ele foi lançado para a terra, e ele não tem mais a capacidade de enganar as nações, o poder dele está restringido. Ou seja, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho tem que ser proclamado e pode ser proclamado. E esse Evangelho, que é poder de Deus para a salvação, é que combate a enganação do inimigo, desse Satanás. Então é isso que acontece. Com a derrota de Satanás, ele perdeu a autoridade por este mundo. Jesus foi entronizado, ele governa céu e terra. Inclusive as portas do inferno pertencem a Jesus e não a Satanás. É um erro falar, né, que Satanás é o chefão lá do inferno. Não é, e nunca foi. Ele vagava sobre a terra e ia para o céu acusar os filhos de Deus. Lembra lá do texto de Jó, né? Ele vinha na terra e foi acusar Jó lá diante de Deus. Então o lugar dele era no céu, apesar dele nessa época já ser moralmente caído, vamos dizer assim, porque a gente vê o texto lá quando ele enganou Eva, Satanás já era moralmente caído, mas ele tinha acesso ao céu ainda. E o seu lugar era no céu e na terra. E com a expulsão, com a vitória de Cristo, ele foi lançado para a terra. O lugar dele é aqui na terra. Por isso que a mulher sofre tormentos, porque ele está com cólera, como diz o texto, procurando a quem tragar, procurando seduzir a mulher, procurando enganar a mulher, procurando acusar, não mais acusar a mulher, porque ele perdeu a função no céu de acusador na sua expulsão. Nós vamos ver mais na frente. Então Satanás foi expulso do céu e ele perdeu sua função de acusador. E agora ele está aqui tentando, de todas as formas, tragar a mulher. Então essa autoridade que foi dada a Satanás nesse reino, como está em Lucas 4:6, com a vitória de Cristo na cruz, Jesus tomou de volta o reino. E hoje quem governa, quem tem o cetro de ferro, como diz o texto, quem é o esplendor da glória e governa todas as coisas segundo o poder, é o próprio Cristo, como está lá em Hebreus 1:3, né?
Mas o Satanás não foi completamente derrotado. Ele teve uma derrota, mas ele não foi ainda destruído, vamos dizer assim. E quando ele for destruído, ele será lançado no lago de fogo. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então o destino de Satanás é o lago de fogo. De Satanás, dos seus anjos e de todos aqueles que seguem os seus encantos, seus enganamentos, sua enganação. É o lago de fogo. O inferno é um lugar onde estão os perdidos. Os perdidos, aqueles que não creram em Cristo, eles vão para o inferno. Satanás não é senhor do inferno. Eles vão para um lugar onde Deus reservou para aqueles que não creem, para os perdidos. E o céu é o lugar dos cristãos, do crente, daquele que crê no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E às vezes a gente fica estranhando, né? Porque normalmente a gente vê um dragão bonito, aquele lá, feio, né? Na realidade não é bonito, é feio, né? Um dragão feio, grande, todo poderoso, né? Como diz o texto, um grande dragão. Muitas das vezes a gente vê aqueles anjinhos bonitinhos, carinha, pequenininho, né? Normalmente como fosse uma criança, né? Isso é uma mentira, outra falácia, né? É outra falácia. Porque os anjos de Deus são poderosos, são grande em poder, grande em glória também. E dizer que um dragão grandioso e um anjo pequenininho é uma mentira. E dizer também que há uma batalha igual entre céu e inferno, entre o mal e o bem, entre Deus e Satanás, também é outra mentira. Porque Deus é muito superior, é tremendamente superior ao inferno, a Satanás. Na realidade, se ele teve alguma autoridade durante um tempo aqui, foi na realidade porque Deus permitiu por causa do pecado do homem, porque foi enganado. E ele já foi derrotado e o destino dele é a destruição, já está estabelecido, não tem volta. Então não existe uma equivalência de força entre o bem e o mal neste mundo tenebroso ao qual vivemos. Existe sim um Deus todo-poderoso, Senhor dos senhores, Rei dos reis, e um inimigo que tenta nos atormentar, tenta nos trazer aflições, tenta nos contaminar com o coronavírus, mas que vai ser vencido, porque se vivemos, continuamos proclamando o Evangelho. Se morremos, estamos com Cristo na glória. Quer morramos, quer vivamos, louvado seja o nome do Senhor. Amém? E aqui, vamos passar aqui. A mulher, ela foi sempre perseguida. Então a gente percebe que lá desde o tempo lá que foi estabelecida a inimizade entre o descendente, a mulher e a serpente, a gente percebe que ele tenta buscar ali atormentar os crentes e principalmente a ascendência genealógica de Jesus. Então a gente percebe que logo em seguida, Caim mata Abel, ou seja, a descendência de Cristo viria provavelmente por Abel, né? Que era o escolhido de Deus, que deu a oferta lá, que agradou a Deus. Mas Caim mata Abel, e aí Deus providencia um novo herdeiro, Sete. E a partir de Sete, nós tivemos ali a descendência de Jesus. Podemos observar a esterilidade de Sara, né? Sara estéril, como é que ia trazer uma descendência de ti farei grandes nações se a mulher de Abraão era estéril? Mas Deus, mesmo na sua velhice, mesmo na sua esterilidade, Deus operou o milagre nela e ela veio a ser a mãe de uma grande nação e a mãe de Cristo, na sequência genealógica. Saul, por exemplo, tentou várias vezes matar Davi, né? E não conseguiu. A rainha Atalia tentou matá-la em Israel. A gente podia ler aqui o texto, mas pelo tempo eu não vou ler. Mas a gente percebe que quando o rei Acasias morreu, a rainha Atalia mandou matar, está no texto em 2 Reis 11, 1-3, a rainha Atalia mandou matar todos da família real, todos da família real. E aí, alguém lá escondeu uma criança, o filho do rei Acasias, o menor lá, escondeu lá no canto, numa cama, e ficou lá por 6 anos, se eu não me engano o texto, 6 anos, escondido. E nesse tempo, governou Atalia. Ou seja, era a serpente tentando destruir a semente da mulher, o descendente da mulher. No cativeiro babilônico, se a gente ler a 2 Reis 25, 7
7, a gente vai perceber que quando Nabucodonosor cercou Judá, cercou Jerusalém, ficou vários dias, o povo estava morrendo de fome, e aí eles abriram as portas, os soldados fugiram, o rei Zedequias foi para um canto. Você vai perceber que o rei foi pego, e Nabucodonosor pegou o rei Ezequias, e toda a descendência real foram mortas a fio da espada. Está lá no texto. Aí de repente você continua no texto ali no capítulo 25, quando chega no capítulo 7, no versículo 7 do capítulo 25, você chega ali no versículo 27 e de repente você vê lá, mas havia um descendente, ou seja, não foram todos como no texto anterior, foi separado um descendente, Joaquim, né, Joaquim, e esse foi levado lá para a Babilônia, foi criado, até que chegou um rei da Babilônia, 37 anos depois do reinado de Nabucodonosor, do Império Babilônico naquela região. O rei daquela época chamou o rei Joaquim para sentar à sua mesa e serviu ele como se rei fosse lá na Babilônia. Ou seja, era Deus perseverando a sua descendência, a descendência que deveria ser a de Cristo, né? E por último, eu estou citando alguns, né? Esses foram que veio à minha memória, eu fui buscando, né? Buscando os textos, com certeza foram muito mais. E a gente viu Herodes, né? Os reis magos foram lá em Herodes, e ele, com medo de que esse rei de Israel nascesse, ele perguntou, onde é que esse rei vai nascer? Ele vai nascer em Belém. A profecia diz que ele vai nascer em Belém. E aí a gente sabe que o Império Romano estabeleceu um censo naquela época, obrigando todo mundo a voltar para a sua terra de origem para se recensear. Então José pegou Maria e foi para Belém, para se cumprir a profecia. O menino nascerá em Belém. E Herodes mandou matar todas as crianças, todos os meninos de Belém, de 0 a 2 anos, porque ele queria matar o rei. Mas Deus mandou a mulher para o deserto, protegeu a mulher, sustentou a mulher no deserto. E para onde foi José com a família? Foi para o Egito, como o pastor falou há pouco, ficou lá um tempo no Egito, até que tudo se acalmasse, e voltou e foi para Nazaré, em seguida. Então Herodes, a gente pode dizer assim, que foi o último que perseguiu ali, mas não termina por aí. Jesus, quando começou o seu ministério, apesar da criança ali ser frágil, Satanás não conseguiu matar, porque ele usa as armas humanas, né? Ele estava tentando usar Herodes, o Império Romano, os sacerdotes. Havia uma milícia de anjos lá no nascimento de Cristo, mas essa milícia não precisou ser usada, e nem deveria ser usada, porque Cristo tinha que fazer o trabalho sozinho. E a gente percebe de novo a perseguição quando Jesus começa o seu ministério no deserto. Eu não coloquei aqui no texto, mas teve aquelas 3 tentações, e a gente percebe que as tentações do inimigo são vencidas pela palavra de Deus. A resposta de Cristo sempre foi pela palavra de Deus. O poder de Deus para a salvação é a palavra de Deus, é poder. Tanto quando lemos, como proclamamos, é o poder de Deus, e está no texto que nós lemos, é o poder de Deus para a salvação. E ele combateu as palavras de Satanás na tentação com a palavra de Deus. E Satanás, como nós lemos no texto anterior, ofereceu para ele o reino que ele disse que para ele foi entregue. Se prostrado me adorares. Queria oferecer para Cristo o caminho fácil, né? O caminho fácil. Mas Cristo, é lógico, não aceitou. Ele passou por tudo que tinha que passar e ele conquistou essa autoridade. Ele conquistou todos os reinos que Satanás outrora tinha oferecido para ele na tentação, mas passando pelo cumprimento da lei, fazendo o que deu a vontade do Pai e não seguindo a tentação, a enganação do adversário, do inimigo de nossas almas. E qual era a intenção do dragão? Versículos 4 e 5. Apocalipse 12, versículos 4 e 5. Aí fala que ele arrastava a sua cauda, o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Não conseguiu, Herodes não conseguiu matar, porque Deus
deu o deserto para ela. Ela foi levada para o Egito e a criança foi protegida. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger as nações com cetro de ferro. E o filho foi arrebatado para Deus e até o seu trono. Então, esse arrebatado para Deus tem dois sentidos. Primeiro, o sentido humano aqui, no primeiro momento, ser levado para o Egito, levado para o deserto, proteger o filho. E segundo, arrebatado para Deus, aquele encurtou a história. Ele pulou todo o sofrimento de Cristo, ele pulou toda a humilhação de Cristo, pulou, inclusive, a ressurreição de Cristo, e já citou direto a ascensão. E esse menino foi arrebatado por Deus e ocupou o seu trono. Ocupou o seu trono, porque ele há de governar e governa com cetro de ferro. É lógico que o cetro de ferro é para os incrédulos, né? É para os incrédulos. O cetro de ferro é para aqueles que não são os escolhidos de Deus. Porque para nós ele governa com amor, como sempre governou. E aí a gente tem aí, quando o dragão pensou que ia destruir o filho da mulher, ele, Jesus, foi arrebatado para Deus. Satanás entrou em Judas, a gente vê lá em Lucas e João, e usou as ferramentas da época, os sacerdotes e o Império Romano, logo não sabia onde sua aparente vitória levaria. Interessante porque eu sou da convicção, e o pastor Leandro Lima é da convicção, e o livro desse comentarista também é de convicção, que na realidade Satanás não sabia o que estava acontecendo. Então ele entrou em Judas, como diz o texto em Lucas 22, 3 a 6, em João 13, 27, ele entrou em Judas, e Judas o traiu. E aí vieram os principais sacerdotes e os guardas romanos e levaram Jesus, né? Na realidade, eles não levaram Jesus, Jesus se entregou, né? Porque Pedro cortou a orelha do guarda, né? Depois Jesus curou ali, colocou a orelha no lugar, e ele falou, não, ele se entregou. Ele não foi levado pelos guardas, ele se entregou como cordeiro, como a ovelha que se entrega, que vai ao matador. Ele foi levado, ele na realidade ele se entregou como ovelha ao matadouro. Tá certo. E aí se cumpriu Gênesis 3. Gênesis 3,15, o proto-evangelho se cumpriu quando Jesus foi levado, foi morto na cruz do Calvário. Então, na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, o simbolismo é a cobra, a serpente, picou o calcanhar de Jesus, picou o calcanhar do descendente, e Jesus morreu. E Satanás pensava que tinha realmente estado diante da mulher grávida e tragado o filho dela com a morte, mas ele não sabia que justamente aquela morte e depois a ressurreição que levaria ele próprio à derrota. Então, no mesmo momento que a serpente pica o calcanhar do descendente da mulher, o descendente da mulher pisa na cabeça da serpente e esmaga a cabeça da serpente. E se cumpre a profecia de Gênesis 12. O seu descendente vai esmagar a sua cabeça. Só que Deus é todo-poderoso. Apesar da serpente picar o calcanhar, ao terceiro dia ele ressuscitou. Por 40 dias caminhou, encontrou com seus apóstolos, encontrou com seus discípulos. E depois subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele tem o cetro de ferro sobre suas mãos e governa todas as coisas. E o dragão, ele foi expulso do céu. Ele não tem mais lugar de acusação dentro do céu. E aí tem esse texto de Hebreus que eu botei aqui na tela. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou para que a sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então o crente não pode ter medo da morte. O crente não pode ter medo da morte. Poderia ter medo antes, mas agora não mais, porque o Senhor da morte foi destruído. Porque a morte nos leva direto ao céu, a estar na presença de Jesus com Ele.
Então por que temer a morte, se a morte nos leva para a presença de Deus, para um lugar muito melhor, onde não há tormenta, não há dor, não há sofrimento? A morte significa ir para Deus, então é algo bom, mas haverá o tempo que Satanás será realmente totalmente destruído na segunda vinda de Cristo, e aí sim ele será lançado no abismo, no lago de fogo, e Deus governará, e Deus será em todos, e nós seremos nele, como já somos como igreja hoje. E a morte será totalmente tragada, e não existirá mais essa morte física. E nossos corpos ressuscitarão, e teremos corpos como o de Cristo, gloriosos. Se dará isso no último dia. Então não há motivo para temer a morte. E aí tem aí o livramento da mulher, versículos 6, 13 e 14. E eu queria fazer só uma abordagem, porque já falamos que a mulher foi levada para o deserto, né? Já falamos bastante sobre isso aí. O deserto remete para o lugar onde Deus sustenta a sua igreja, ela é frágil, e ela é levada para o deserto. O deserto não tem nada, o deserto não tem água, o deserto não tem comida, o deserto é frio de noite, muito quente de dia, é poeira, calor, não é isso? O que tem no deserto? O deserto é um lugar de fadiga, o deserto seria até um lugar de morte. Mas Deus leva, porque a mulher tem que depender totalmente de Deus. A mulher não pode agir por conta própria. A mulher não pode pensar em comer, em se guardar do sol, em beber por conta própria, porque quem sustenta é Deus. É Deus que dá o sustento. Senão foi levado para o deserto. Faz referência lá ao Êxodo, a libertação do povo do Egito, e o povo estava no deserto, e Deus mandou o maná, o pão do céu, né? Está aí o texto que nós colocamos aí, Deus lhe deu lugar, e liberalmente sustenta as suas necessidades diárias, da mesma forma como fez com os israelitas, com respeito ao maná, a codornizes e a água durante a peregrinação no deserto. Os israelitas foram munidos de saúde física, suas roupas e seus calçados não se desgastaram, foram protegidos do calor causticamente do sol durante o dia, aquecidos pela coluna de fogo durante a noite. E Deus sustentava, e por 40 anos sustentou a igreja no deserto. E tem uma parte que fala das duas metades, né? 3,5, né? 1.260 dias. 1.260 dias. Um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 3 anos e meio. Tudo se refere à mesma coisa. É esse período que Satanás foi expulso, tem seu poder restringido de enganar as nações. E agora o poder do Evangelho, o reino de Deus, vai prevalecendo, até que Deus ponha todos os seus inimigos por debaixo dos seus pés, que será finalmente na segunda vida. Então esse período de 3 anos e meio, de 1260, é uma metade longa, é uma metade onde a igreja passa por aflições, passa por sofrimento, passa por tormenta, mas a igreja é vitoriosa pelo poder do Evangelho. É o poder do Evangelho que leva o reino de Deus, que faz prevalecer o reino de Deus. É o poder do Evangelho que traz bonança para a igreja. É o poder do Evangelho que pode amenizar o sofrimento da igreja. É o poder do Evangelho que traz saúde para a igreja. Somente com o Evangelho podemos ter paz. Somente com o Evangelho podemos viver uma vida menos sofredora, vamos dizer assim. Porque sofrimento todos nós vamos ter. É isso. Até que Ele volte. Até que Ele volte. Então, uma metade longa que nós vivemos, até que, como diz lá o texto, Ele será solto. Satanás será solto, ou seja, ele vai poder enganar as nações novamente. Nesse momento, o Evangelho vai ser limitado, a pregação do Evangelho. Esse é o período da tribulação. Será mais 3 anos e meio, mais 1260 dias, é lógico que é simbólico. Será mais 42 meses, também pode chamar assim. Só que essa segunda metade é uma metade menor, porque diz lá o texto, se esses dias não fossem abreviados, né? Se esses dias não fossem abreviados, então será uma metade menor. Então esse é o período. Qual o período? O período é da vitória de Cristo na cruz, até hoje, e será até o dia que surgiu o anticristo.
até que todos os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, tiverem nascido e tiverem recebido e crido no Senhor Jesus como Salvador, tiver completo esse número dos crentes que vão herdar o reino dos céus, aí virá o período de tribulação, o período, os outros 3 anos e meio, e depois a vinda de Cristo. Vamos continuar, porque o tempo já... E aí, o livramento da mulher, já falamos aqui de Jó, né, que Satanás foi a expulsão do dragão, né? Já falamos de Jó. Aí está o texto aí, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago, disse Jesus, né? Eu via Satanás caindo do céu como relâmpago, ou seja, Jesus já estava vendo o que se daria finalmente, que era a expulsão de Satanás. Isso foi quando Jesus enviou seus discípulos a pregar o evangelho, esse texto é em Lucas 10. E quando a gente lê lá João 12:31, diz assim, chegou o momento de ser julgado este mundo, agora o seu príncipe, ou seja, o dono desse mundo, né, que estava naquela época, será expulso. E aí ele falou isso aqui num contexto, porque os gregos vieram fazer uma pergunta. E aí Jesus falou, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu atrairei todos a mim. Então o que ele estava querendo dizer para os gregos? Ele vai ser expulso. Agora é só para Israel, mas depois que eu ascender, será para todos, será para você também, grego, será para qualquer um, para todas as nações. Então Jesus fala, o príncipe desse mundo foi expulso. Quando ele foi expulso, ele perdeu a capacidade de enganar as nações. E aí o evangelho de Deus pôde avançar para as demais nações, inclusive para os gregos, que é o contexto aqui de João 12:31. Então, o que nós temos na configuração final? Saiu o acusador e ganhamos o advogado, né? Romanos 8:31. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é o próprio Deus que os justifica. Não tem mais acusador no céu, ele foi expulso, a festa no céu, como livro no texto. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é o próprio Deus que os justifica. Em 1 João 2:1, filhinhos, escrevo-vos para que não pequeis, mas se todavia pecares, temos advogado. Então agora nós temos um advogado no céu. Se a gente pegar Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não existe acusação, não existe condenação, não existe acusador, mas sim um advogado para aqueles que creem em Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, o Filho de Deus. É Ele que está no céu e intercede por nós naquele papel de sacerdote, intercedendo pelos crentes. Amém? Então terminamos aqui, pessoal. E vimos aqui a perseguição da igreja. Que resta a Satanás? Só lhe resta perseguir os crentes com grande cólera, pois pouco tempo lhe resta. Tentar enfraquecer a fé, contaminá-los com este mundo para perderem a santidade de vida, desanimá-los para que não preguem o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. E como conclusão, entendendo todo o contexto, irmãos, o tempo já vai, são 10:32, vamos só ler aqui a conclusão. Na cruz, Satanás foi julgado e condenado, teve seu poder como príncipe deste mundo revogado, seu posto de acusador no céu foi removido e foi expulso de todas essas posições de autoridade. É nesse sentido que a sua cabeça foi esmagada. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, disse Jesus. Portanto, a ressurreição de Cristo o habilitou a conquistar a autoridade que Satanás lhe oferecera na tentação do deserto, em troca da submissão ao próprio Satanás. E o texto, esse versículo é muito interessante. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Essa é a batalha que nós vivemos hoje. É a batalha de terminar de derrotar o inimigo, colocá-lo ele debaixo do estrado dos pés de Deus. É a vitória do evangelho de Cristo, é a vitória da palavra da salvação, da palavra de poder, que para o mundo é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus para a salvação. E por último,
A missão do crente é expandir o reino de Deus com a pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, resistindo às artimanhas do enganador, com suas vãs filosofias, depravações sexuais e ações políticas, econômicas e religiosas do mal. Assim, os crentes desfrutam da vitória de Cristo, dos benefícios de sua conquista sobre as forças malignas. Porém, essa vitória de Cristo precisa estar associada à própria vitória pessoal e individual do crente, de cada crente, uma vitória no testemunho, pois o texto diz, o texto está aqui, né, do versículo 11, o texto diz que eles venceram também por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então está aqui o texto, e eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. E lá no versículo 17, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então Jesus já derrotou o inimigo. Cabe nós, como crentes, fazermos a nossa parte de expandir o Evangelho, de ter uma vida santificada na presença de Deus e intencionalmente fazer prosperar o reino de Deus. O que fazemos sentados? Vamos à luta, vamos caminhar, vamos andar, vamos em frente. Seu vizinho, seu amigo do trabalho, na escola, esse é o poder de Deus para a salvação. O que você está parado? O que eu estou parado? Não podemos parar. Esse é o papel do cristão. Nós estamos forasteiros e peregrinos. Estamos aqui simplesmente para fazer a vontade de Deus, que é a proclamação do Evangelho, porque não somos deste mundo, pertencemos a outro mundo, pertencemos ao reino de Deus, ao reino dos céus. Amém? Desculpa ter sido um pouquinho longo e não dar a palavra, mas é que o texto era bem grande e para a gente falar tudo, não deu tempo de dar a palavra, mas a gente pode depois deixar um canal de dúvidas, passar meu e-mail, meu telefone, e a gente pode conversar e tirar dúvidas, que eu tenho certeza que deve ter muitas dúvidas, mas o tempo hoje não podemos seguir em frente.